formas de vinho e de pão, através desse lado ferido, para os filhos trazei salvação. Glória a vós, ó Senhor Jesus Cristo, que no amor governais todo o ser. Seja a vós, ó Pai, o Espírito, com eterna louvor e poder. Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais esse momento de formação da nossa arquidiocese. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós já estamos no nosso 5º encontro neste caminho que fomos convidados a fazer, né? De 6 noites de formação em liturgia, organizado pela nossa Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a Liturgia. Chegamos ao penúltimo encontro, um caminho muito bonito, um caminho muito participado, né, com a alegria da presença de cada um e de cada uma de vocês. Queremos saudar a todos os representantes, os membros das equipes de liturgia e das diversas pastorais dos 9 vicariatos que compõem a Arquidiocese de Olinda e Recife, né, sintam-se acolhidas por nós que fazemos a comissão de liturgia. Acolhemos também as inúmeras pessoas que são de outras dioceses, de outros estados, né, de outras regiões do nosso país, e que nos dão a alegria da presença nesta noite. Então, nós vamos iniciar, né, esse caminho de formação, esse encontro de formação pastoral, rezando a oração do Congresso, do 18º Congresso Eucarístico Nacional, né? Essa semana nós tivemos a notícia do adiamento pela 2ª vez do Congresso Eucarístico, né? Que foi adiado para o ano de 2022, para novembro de 2022, mas mesmo assim nós queremos continuar rezando, porque se nós prolongamos aí esse tempo agora até a realização do Congresso, significa que nós precisamos manter viva, né, manter presente, então, a alegria que é celebrar esse Congresso aqui em nossa arquidiocese. Então, vamos juntos e juntas rezar a nossa oração do Congresso Eucarístico Nacional. Ó Salvador do mundo, no deserto, Deus Pai alimentou o povo com o maná e preparou na sua bondade uma mesa para o pobre. Fazei que neste Congresso Eucarístico Nacional, ao celebrarmos o mistério da palavra, que se fez carne e pão da vida, vivamos em vós a comunhão e a partilha de nosso pão de cada dia, para que não haja necessitados entre nós. Vós, cheio de compaixão, tomastes o pão, destes graças, e o distribuístes à multidão com fome. E para permanecer entre nós o sacrifício da nova aliança na última ceia, mandastes que o celebrássemos em memória de vós. Concedei-nos que, ao participar do banquete do vosso corpo e do vosso sangue, e adorando vossa presença na Eucaristia, continueis a vossa ação em nós e através de nós, para que haja pão em todas as mesas. À luz do Espírito Santo, pelo qual realizais hoje o memorial da vossa Páscoa na Igreja,
façamos a opção evangélica pelos pobres, como consequência da fé que age pela caridade. E saiamos com a Virgem Maria, proclamando que Deus saciou de bens os famintos, oferecendo a todos a vossa vida, pelo anúncio alegre do Evangelho. Amém. Para darmos continuidade ao nosso encontro, nós vamos para aquelas orientações gerais que costumamos sempre, né, dar no início de cada formação. Então, lembrando que é importante que todos, né, se inscrevam no nosso canal, Comissão de Liturgia da Arquidiocese de Olinda e Recife, né, abreviado, Comissão de Liturgia AOR. Então, entrem no canal, né, vocês que estão aqui, também divulguem, curtam, né, se inscrevam, curtam e compartilhem, né, para que outras pessoas também possam ter acesso aos vídeos que ficam, os vídeos dessa formação que ficam sempre salvos em nossa página. Então, como já acabei de falar, como todos os vídeos estão lá, então quem não teve um tempinho quem não vai conseguir acompanhar todo o encontro hoje, ou não conseguiu acompanhar os encontros anteriores, é bom que, na medida do possível, acompanhe, né, dê uma olhadinha nos vídeos que estão salvos. As perguntas poderão ser feitas pelo chat, certo? Nós vamos acompanhar daqui, então podem colocar as perguntas lá, e no final, né, do encontro nós vamos então passar para o nosso assessor. Avaliações e sugestões da caminhada da Comissão Arquidiocesana de Liturgia e dessas formações vocês podem fazer, né, quem é aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, procurando o coordenador de sua paróquia, que ele encaminha, então, todas essas informações para a coordenação do vicariato e assim chega até nós, da Comissão Arquidiocesana de Liturgia. Certo? Então, essas são as informações, né, básicas que a gente acompanha e que a gente tenta seguir ao longo de nossas formações. E hoje nós temos um tema, né, muito interessante, um tema que é diferente, né, para nós que estamos na base, vamos dizer assim, né, para as equipes de liturgia que estão nas bases de nossas comunidades paroquiais, é porque foge um pouco daqueles temas mais rotineiros que nós costumamos ter em nossas formações litúrgicas. Nós hoje nos encontraremos com o tema Ofício Divino, santificar a vida com os salmos. E esse tema eu gostaria de introduzi-lo lendo o que nos diz o número 84 da Sacrosanto Concílio. Diz o seguinte, ó: a tradição antiga organizou o ofício divino de maneira a consagrar ao louvor divino todo o tempo do dia e da noite. Os sacerdotes e todos os que na igreja são oficialmente dedicados a esta função, e os próprios fiéis que adotam essa forma comprovada de oração, ao se dedicarem convenientemente a este admirável cântico de louvor, são a voz da esposa que fala ao esposo, ou mesmo a oração do próprio Cristo, que se dirige ao Pai através de seu corpo. Então, para nos ajudar com esse tema, nós temos a imensa alegria de receber entre nós o Padre Danilo, que é membro do clero diocesano da Arquidiocese de Belo Horizonte, graduado em Filosofia e Teologia pela FAGE, em 2000, né, concluiu a sua formação inicial no ano 2000, possui mestrado em Sagrada Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, em Roma. Atualmente ele é doutorando pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, né, também em Sagrada Liturgia, é professor de alguns institutos, de algumas faculdades, ministra cursos, né, pelo Brasil inteiro, e agora, nesse tempo de pandemia, tem acompanhado muitas formações. Eu acho que a gente que tem a alegria de manter esse contato, tem visto que o Padre Danilo está sempre nos auxiliando com ótimas formações litúrgicas transmitidas pelo YouTube, principalmente pelo YouTube da Comissão
do canal da Comissão de Liturgia da Arquidiocese de Belo Horizonte, né, que convido a quem puder também dar uma olhada, que tem vídeos muito bons lá que nos ajudam bastante na caminhada. Então, Padre Danilo, seja muito bem-vindo entre nós. A Arquidiocese acolhe você com muito carinho, né? E estamos aqui para ouvir o que com certeza você tem a nos dizer com tanta sabedoria. Acho que o senhor precisa ligar o microfone. Perdão, a gente esquece. Boa noite, então, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs aí dessa igreja particular de Olinda e Recife. Quero saudar a todos, agradecer o convite que me foi feito para estar com vocês essa noite, então, refletindo sobre o ofício divino e a santificação do tempo. Eu saúdo aí nossa querida irmã Paula, né? A gente já se conhece já há algum tempo, o irmão André também, membros dessa comissão. Saúdo a comissão de liturgia, que está à frente desse trabalho aí nessa diocese, e na pessoa do Dom Fernando, que é o bispo aí também de Olinda e Recife, eu agradeço então o convite, e também ao Padre Moisés, que é o responsável então por essa comissão e por essa pastoral aí na diocese. Meu agradecimento e minha saudação a todos. O convite foi um convite muito agradável, gostei muito da proposta, porque esse tema foi um tema que eu tratei na minha dissertação de mestrado em Roma. Eu fiz o mestrado em Roma, no Instituto Santo Anselmo, Instituto de Liturgia, e o meu tema foi sobre a sacramentalidade e o caráter celebrativo do ofício divino das comunidades no Brasil. E já tinha muito tempo que eu não voltava a esse tema, né? E para mim foi muito agradável, então, essa proposta de retomá-lo de alguma maneira. Antes de prosseguir com vocês, eu só quero avisar o seguinte, já que a gente está nesse contexto doméstico de confinamento, então vocês não se assustem se porventura um dos 4 cachorros que estão aqui debaixo de mim latir, quiser carinho, alguma coisa parecida, porque vai acontecer. Ali dentro tem um amigo meu, Padre Márcio, que está aqui de férias. Ele está controlando para mim, mas de vez em quando escapa alguma coisa. Então eu vou tentar aqui também fazer com que isso não atrapalhe, mas de vez em quando, se eu tiver que chamar atenção, vocês me desculpem, tá? Eu acho que faz parte do contexto doméstico, que hoje vai desculpar tudo, então, ok? Bom, eu achei muito oportuno que a Paula lesse para nós ouvirmos o número 84 da Sacrosanto Concílio, né? E esse é um ponto de partida muito importante para todos nós. O Papa Francisco, recentemente, se reuniu com a Comissão de Liturgia lá da Itália, os grupos de liturgia da Itália, e ele falou uma frase que me parece muito importante. A reforma da liturgia da Igreja é irreversível. E isso nos dá uma alegria imensa de ouvir essa afirmação do Papa. Porque nesses tempos em que nós estamos, o medo de retroceder, né, e os movimentos de retrocesso são grandes, então a gente tem que saber bem de que lugar a gente fala, né? Qual é o nosso ponto de partida, qual é a nossa referência. Então, não há dúvidas que a nossa referência absoluta é o Evangelho de Jesus Cristo, né? E depois do Evangelho de Jesus, essa experiência eclesial que o Concílio Vaticano II gerou na nossa igreja, né, desde a década de 60 até o momento atual. E dentro da experiência do Concílio Vaticano II, aquilo que reforma a igreja decisivamente é, sem dúvida alguma, a reforma da liturgia. A reforma da liturgia, ela desencadeia a reforma da igreja.
Isso é muito importante, a gente ter consciência disso, sobretudo nós que lidamos com a liturgia, né, nas nossas paróquias, comunidades. Então, é uma coisa que nós não podemos abrir mão e a gente tem sempre que defender essa causa, né, ficar muito atentos a isso. Mas como eu estou aqui para falar sobre ofício divino, eu vou ter que partir, então, desse tema, né, que é muito importante para a vida cristã e para a vida religiosa como um todo. Vida religiosa aqui no seu sentido universal, de todas as pessoas que são religiosas, né, inclusive as pessoas consagradas pelos votos, né, mas todo cristão é religioso, né, então eu vou partir desse dado. E o dado inicial, já sabendo que vocês já trabalharam em aspectos antropológicos nesses encontros de formação, o dado inicial é que, se a gente pudesse reduzir a experiência religiosa ao mínimo, né, se a gente fosse diminuindo a religião, comprimindo a experiência religiosa ao mínimo, o que sobraria? O que seria a matriz geradora da experiência religiosa? É a oração. A oração é essa célula zigoto da experiência religiosa. É dela que surgem as outras experiências todas, né? Então, ao falar de oração, eu estou falando daquele elemento mais fundamental da experiência religiosa de qualquer ser humano, de qualquer religião, inclusive a nossa, a religião cristã. E a oração, ela ocupa esse lugar porque ela corresponde, em alguma medida, a um anseio que nós carregamos de Deus. O ser humano, diz o Catecismo da Igreja Católica, ele é capaz de Deus. Essa tradução, no fundo, embora seja fiel até ao latim, mas ela não diz o que é isso, esse ser capaz. Nós fomos criados para Ele. E sendo criados para Ele, a gente então tem necessidade dele, a gente busca a Deus, né? E a nossa busca de Deus se traduz em oração, numa expressão, né, que nós chamamos então oração. E oração tem a ver com a voz, tem a ver com o corpo, tem a ver com os sentimentos, tem a ver com a nossa mente, tem a ver com tudo aquilo que nós somos, com toda a nossa vida, com tudo que nos envolve, com os acontecimentos, né, com a história, com a nossa caminhada, com os nossos ideais, com os nossos propósitos, com as nossas decepções, com as nossas tristezas, com tudo aquilo que a gente carrega. A oração tem a ver com isso. Ela exprime diante de Deus tudo isso que a gente é a base dessa raiz humana religiosa. Bom, partindo então desse ponto antropológico, eu queria agora falar com vocês do que é a oração para nós na igreja, né? E eu vou começar com vocês a partir de uma afirmação que nós chamamos de axioma na nossa igreja. Axioma é uma afirmação que goza de uma aceitação universal. Todo mundo aceita, isso é universal, é uma afirmação que a teologia compreende como algo que é inquestionável, né? E a afirmação em latim é lex orandi, lex credenti. Eu vou traduzir para vocês. Essa afirmação significa: a norma da oração rege a norma da fé, e não o contrário. Não é a fé que rege a norma da oração, é a norma da oração que rege a norma da fé. Não, a gente não pode inverter aqui o axioma, né, que é do século V, esse axioma, atribuído não, o autor é um sujeito chamado Próspero de Aquitânia, discípulo de Santo Agostinho, que falou sobre isso, né? Traduzindo, vou repetir, como é que a gente reza? É assim que a gente crê. Então, o rezar, o orar, nos leva ao crer. E o nosso modo de crer é determinado pelo nosso modo de orar, de rezar. Então, isso é muito importante a gente ter presente essa noção, né? A igreja
assim compreende, e acrescentar a isso essa informação que eu vou dar para vocês agora. A oração da igreja é a liturgia. Então, do jeito que a gente celebra, é o jeito que a gente crê. E dentro desse organismo grande, né, que é a liturgia da igreja, nós temos, né, uma parte desse organismo, que é a liturgia, que a gente chama de ofício divino. O ofício divino, ou liturgia das horas, como preferimos chamar atualmente, é a oração da igreja. Esse é a oração da igreja é em sentido superlativo, né? É acima de qualquer oração que a gente possa fazer, o ofício divino é a oração da igreja. E essa oração da igreja, ela acompanha a igreja desde que a igreja nasceu. Eu diria, ela começou antes mesmo da igreja no povo da antiga aliança, né? Que, de uma maneira, digamos, germinal, né, inicial, deu à igreja, então, condições de desenvolver e de celebrar aí o ofício ao longo dos séculos, né? Então, os elementos estão lá no Antigo Testamento, elementos muito importantes para a oração da igreja. Se a gente pudesse definir a oração da igreja com alguma palavra, né? Se alguém perguntar para vocês assim, padre, ou fulano, irmã, né? Você aí que é membro da equipe de liturgia, né? Você aí que participa da igreja, né? O que é o ofício divino? Qual seria a nossa melhor resposta? Seria a oração dos salmos, ao longo do dia, ao longo do tempo. Não é a simples oração dos salmos. A oração dos salmos ao longo do dia, né? No tempo, na experiência aí temporal. Então, o ofício divino é a oração dos salmos, né? Nesse ritmo diário, nesse ritmo da vida, do dia a dia da gente. É uma oração diária que a gente experimenta. Vocês devem estar escutando agora o barulhinho do cachorro bebendo água, viu, gente? Esses barulhinhos vão ocorrer. Tem um roncando do lado de cá, tem outro tomando água ali. Ainda não latiram. Daqui a pouco pode acontecer. Então, gente, o ofício divino, ele é a oração da igreja e ele goza dessa prerrogativa essencial da nossa liturgia, porque, antropologicamente falando, ele concretiza, realiza aquilo que em toda religião a gente encontra, que é esse dado embrionário fundamental, que é a oração. Então, todas as religiões rezam, todas as religiões têm oração. Então, isso é muito importante para nós. O ofício é que concretiza isso para nós. E nós rezamos na igreja a oração dos salmos, que são nada menos do que a oração que o próprio Jesus rezou quando ele passou por esse mundo. Jesus era orante dos salmos. Então, nós rezamos a oração da igreja, que nos dá o caminho de oração daquele que é o autor da nossa fé, como diz a carta aos Hebreus. Então, Jesus, ele rezava os salmos. Se vocês estudarem aí o Evangelho de Mateus, por exemplo, nós estamos lendo na liturgia o Evangelho de Mateus, vocês vão ver Jesus sempre brigando aí com os fariseus, né? Ou melhor, os fariseus brigando com Jesus, né? E toda a resposta de Jesus tem sempre aí a citação de um texto bíblico. Várias dessas citações, em resposta aos seus adversários, são salmos. Se vocês forem nos relatos da paixão, vocês vão ver que Jesus, na cruz, reza o salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, isso então começou de lá, né, e nos alcançou até os dias de hoje. É claro, não sem percalços, né? Então, ao longo da história, esse ofício evoluiu. O evoluir aqui não no sentido de progredir, viu, gente? Evolução significa mudança.
Então, ele foi se modificando ao longo da história, às vezes para melhor, às vezes para pior, né? Essas mudanças e evoluções foram acontecendo, até chegar no século passado, na década de 60, ao Concílio Vaticano II, quando então nós tivemos a Constituição Sacrosanto Concílio, que é a Constituição Litúrgica da Igreja, é o maior documento da Igreja sobre a liturgia. Nenhum documento pode contrariar a Constituição Sacrosanto Concílio, porque ela é uma Constituição. E lá dos números 83 ao número 101, no capítulo 4, se fala do ofício divino. E essa tratativa do ofício divino no Concílio Vaticano II buscou corrigir uma porção de situações que estavam acontecendo em relação ao ofício na nossa igreja. Então, o concílio, como todos nós sabemos, ele não reforma a liturgia. Quem reforma a liturgia é o Papa Paulo VI e a equipe que ele prepara para isso, né? A equipe que executa a reforma. O concílio dá para essa equipe do Papa, né, que o Papa conduz, ele dá os princípios e as normas práticas para essa reforma posterior. Então, nós vamos encontrar lá nos números 83 a 101 os princípios, né, para a reforma do ofício divino na nossa igreja de rito romano, né, e tudo aquilo que pode servir às igrejas ligadas à nossa, que não são do rito romano, também essas outras igrejas vão cuidar de fazer as suas reformas conforme corresponda ao seu espírito. Muito bem. E o que está escrito lá? A irmã Paula leu para a gente, então, o artigo 84. Mas eu vou sintetizar em algumas palavras para vocês aí o que está lá. Primeiro, o ofício divino, ele goza de sacramentalidade. Sacramentalidade é um conceito novo para nós, porque nós sabemos que sacramentos são só 7. Então, a gente não pode dizer que existe um outro sacramento além dos 7. Mas a gente pode dizer que as outras realidades em volta dos sacramentos, que giram em torno dos sacramentos, conforme diz a própria Constituição, gozam de sacramentalidade. E dizer que essas outras realidades gozam de sacramentalidade é afirmar que essas outras realidades funcionam ao modo dos sacramentos. Isto é, uma realidade sensível, né, visível, palpável, cheirável, né, passa pelo olfato, pelo paladar, pela visão, pela audição, pelo tato, né, acessível ao nosso corpo, né, que nos remete a uma experiência, ou um evento, ou uma realidade, uma coisa invisível, que não é acessível pelo corpo. Então, a nossa experiência religiosa é mediada por essa realidade simbólico-sacramental. Se vocês preferirem, ritual sacramental. Então, o ofício é uma dessas realidades que goza de sacramentalidade. E qual é o sacramento, qual é o símbolo, qual é aí a realidade sensível do ofício? A realidade sensível do ofício, em primeiro lugar, é o tempo. O tempo é essa realidade. E o tempo como expressão do mistério de Cristo. Então, o amanhecer vai ser para nós expressão da ressurreição, porque tudo acorda, tudo nasce, tudo, né? E o anoitecer vai ser a expressão da morte, da entrega e do sacrifício de Cristo na cruz. Então, no mesmo dia, nós fazemos a experiência da ressurreição e da entrega do Senhor na cruz. Ou, para ser fiel aí à mentalidade judaica, nós vamos começar o dia no dia anterior, né? Celebrando as vésperas, né? Celebrando a morte do Senhor, e no amanhecer, celebrando a sua ressurreição. Assim, a gente faz, no ritmo diário da nossa vida, a experiência do mistério pascal, que é o mistério da nossa fé. Então, isso é a sacramentalidade. O tempo
ele vai se associar à nossa ação ritual, ou a nossa ação ritual nos associa ao tempo como expressão desse mistério pascal de Cristo aí, a sua morte e ressurreição. Então, o ofício goza de sacramentalidade. É claro que os outros elementos entram aí também, né? O próprio texto, dos salmos, dos hinos, dos responsos, das leituras breves ou longas, ou as preces, né? Os cânticos, as antífonas, etc. Tudo isso vai entrar nesse jogo da sacramentalidade, exprimindo isso aí. Mas o eixo é o tempo. O tempo vai ser esse eixo aí da experiência do ofício. Então, é um dos temas importantes para nós aí que aparece na Sacrosanto Concílio. E isso aparece na Sacrosanto Concílio, a gente tem que ler com muita atenção, porque isso que nós chamamos de sacramentalidade, no fundo, prolonga a própria oração de Jesus, do Jesus histórico, que passou por aqui, por este mundo, e rezou, né, porque ele tinha natureza humana, né, ele assumiu a nossa natureza humana, então ele carregava essa sede, esse desejo de Deus, né, então ele também buscava o Pai na oração. Então isso que Jesus fez enquanto estava aqui entre nós prolongamos no ofício, ao fazer o mesmo que ele fez e do jeito que ele fez. E a gente antecipa a experiência de oração de Jesus, que está à direita do Pai como nosso intercessor. Então, olha só, passado e futuro. E a gente está aqui no meio, nesse presente aqui, ó, fazendo essa experiência. De trazer para o nosso presente o evento passado e de trazer para o nosso presente o evento futuro, né? O Cristo à direita do Pai como nosso intercessor. Então, minha gente, olha que legal. O ofício é a oração de Cristo em nós. É isso que o ofício realiza. E os salmos foram a escola de oração de Jesus, então nós queremos que eles sejam para nós a nossa escola de oração. Segundo ponto importante da Sacrosanto Concílio é o valor das horas na celebração. As horas da oração, e são 7 momentos de oração ao longo do dia, são muito importantes para nós, porque a experiência de rezar as horas ao longo do dia, né, nos conduz à própria santidade de Deus, e assim santifica a nossa vida, assim santifica a nossa história. Então, todos nós vivenciamos essa experiência de nos colocar diante do Pai, que é o Santo dos Santos, né, e nos santificamos, né, nessa experiência de estar perto dele. Né. A oração nos coloca assim diante do Senhor, né, e a gente vai fazendo aí, a partir das horas, essa experiência da santificação do nosso tempo. Por quê a santificação do nosso tempo? Porque o tempo é uma coordenada da vida humana. Ser humano, ser gente nesse mundo, supõe viver debaixo do tempo, sob o tempo, né? À mercê do tempo. Então a gente envelhece, o cabelo fica branco, dá ruga em volta dos olhos, né? Ao longo do tempo a gente nasce, cresce, se desenvolve, né? E um dia vai morrer. Nós somos seres temporais, né? Então a gente vai santificar essa experiência humana fundamental pela nossa oração. Além disso, o texto fala de uma marcante preocupação com a oração dos clérigos. O Sacrosanto Concílio está mais preocupada em relação ao ofício divino com a oração dos padres do que com a participação dos fiéis, por incrível que pareça. Isso é muito interessante. Então, quando a gente vê o texto e a gente quantifica as citações lá em relação aos clérigos e em relação aos leigos, a preocupação com os padres, com a oração dos padres é muito grande. Os padres estão rezando o ofício? Parece que não. Então, se tivesse tudo bem, a igreja não se preocuparia com isso, né? Então, a ideia, né, inicial do concílio, inicial, é essa preocupação com a oração do clero, tá?
Mas tem também a preocupação com os fiéis leigos. Que os fiéis leigos possam participar da oração da igreja quando os padres rezam, né? Que os padres possam rezar de vez em quando, às vésperas, para que o povo participe, esse tipo de coisa, né? Depois isso vai ser corrigido por um documento do Paulo VI mesmo, que se chama Laudes Canticum, e ele vai então mostrar que a participação dos fiéis e a preocupação com os fiéis na participação do ofício é muito importante. Então vai ser depois corrigido pelo próprio Paulo VI. Isso é bom que a gente entenda. Então, primeiro, a Sacrosanto Concílio vai se preocupar com essa questão da oração dos padres, né? Depois, com a oração dos fiéis, né, na igreja. Em seguida, o texto vai falar também da estrutura das horas, dos elementos do ofício e da reforma de tudo que constitui o ofício. Então, a gente vai ter aqui a preocupação do concílio para que aquela experiência anterior ao concílio seja atualizada. É o tal do adornamento do Papa João XXIII, né? Em relação ao ofício. Então, isso vai ter que ser atualizado. E a gente vai ter que, então, cuidar dessa estrutura, né? Digamos aqui, do esqueleto do ofício, e cuidar das partes, né? Que vão se sustentar nesse esqueleto aí, que são os elementos do ofício. Quais elementos? Os salmos, aí vai se preocupar muito com a tradução dos salmos, com a versão, com a exclusão dos salmos, por exemplo, que são imprecatórios, né, porque eles causam um impacto psicológico muito grande. Então, alguns salmos não vão ser usados na liturgia. Os hinos, os cânticos, as leituras, enriquecimento das leituras do lecionário do ofício, etc. Tá? Então, essa preocupação aí com relação aos elementos do ofício e a revisão de todo o texto, né? Também, o documento da Sacrosanto Concílio vai falar da espiritualidade que nasce dessa experiência de oração do ofício divino, como fonte para irrigar a vida cristã, e a orientação para o mistério pascal do ofício. Mas eu sublinharia aqui com vocês algo que é de toda Sacrosanto Concílio, que é muito importante e que ajuda a gente a entender melhor aqui também o que essa reforma significou. O valor eclesial da celebração do ofício. E aqui eu estou falando duas coisas. Estou falando que a oração do ofício é de toda a igreja, ela tem um valor eclesial, né? Isso já ajuda a gente a superar a ideia de que a coisa é só para os padres, né? E o sentido celebrativo dessa oração. Ofício é para celebrar, não é para ler. Eu espero estar sendo bem claro com vocês. Ofício não é para ler, ele é para celebrar. Então, tudo isso é muito importante. Porque esses princípios e essas normas práticas que estão aí, eles vão ajudar a gente a superar o que estava acontecendo antes, né? Mas me parece que o mais importante aqui é esse aspecto celebrativo, porque o aspecto celebrativo vai reunir de uma maneira muito legal o sentido eclesial, a orientação para o mistério pascal, a espiritualidade vivida a partir da celebração e dos ritos, né? O texto vai ser assumido na celebração de uma maneira muito melhor, porque os textos vão estar atualizados, não vão estar mais em latim, né? Graças a Deus. A participação dos fiéis, os ministros da igreja vão estar incluídos, claro. O valor das horas, tudo isso compõe, então, esse horizonte celebrativo, todo esse dinamismo da celebração. E aí eu pergunto a vocês o que é celebrar. Então, eu queria colocar aí para vocês uma apresentação de PowerPoint, o irmão André está me ajudando nisso aí, ele vai colocar para nós aí a primeira apresentação.
Então, eu queria mostrar essa cena para vocês, que é uma cena de um lucernário, né? E as pessoas estão fazendo aí um ofício. Vocês estão vendo aí um ambão na frente aí do Círio Pascal. As pessoas em torno do ambão e elas estão segurando as suas velas acesas, reunidas de maneira circular. Elas estão celebrando. O ofício divino é uma celebração. Eu quero insistir muito nisso com vocês. O ofício divino não é um livro. O ofício divino é uma celebração. Enquanto ele está no livro, pode tirar a apresentação, por favor? Enquanto ele está no livro, ele é de pouca utilidade para nós. Ele tem que sair daqui, do livro, e ele tem que alcançar os nossos corpos. Os nossos corpos de pessoas religiosas, de orantes, de pessoas que rezam, que se voltam para Deus em oração, com tudo que tem em nós, tudo que somos, né? E o corpo eclesial da comunidade reunida. Então, a celebração nos dispõe para isso, nos dispõe para essa atitude orante da igreja, né? E pensar que essa celebração ela tem para nós importância é muito sério. Por quê? O que estava acontecendo antes do concílio? O que estava acontecendo antes do concílio, e ainda perdura de certa maneira, é que o ofício deixou de ser celebração e virou livro. E o nome do livro é Breviário. Então vejam só que interessante. A gente deixou de celebrar para ler o ofício. E quem, sobretudo, estava fazendo a experiência de ler o ofício? Os padres, sobretudo os padres. Então a gente começa a entender também um pouco a preocupação da igreja com o clero, né? Por que os padres estavam lendo o ofício? Porque vivem, em sua maioria, sozinhos. É o meu caso. Sou padre diocesano, vivo aqui na casa paroquial, sou tomado das minhas muitas atividades e atribuições, assim como muitos outros padres espalhados pelo Brasil. Quando eu rezo, em geral, é sozinho, né? Então, eu posso recair aqui na leitura também, porque eu não tenho uma comunidade comigo, né? Mas isso ficou tão forte, tão forte, tão forte, que o ofício se converteu em livro e deixou de ser rito, deixou de ser celebração. Então, vejam só, houve aqui uma mudança aqui, digamos, de status disso que nós chamamos de oração da igreja. O breviário que vem lá da Idade Média, né, da experiência lá dos franciscanos, que eram itinerantes, que por isso eles tinham que ter um livro que fosse portátil, fosse pequenininho para carregar, breve, né? Daí o nome breviário. Ele então ganha uma importância tão grande para nós que ele chega até as portas do Concílio Vaticano, né? Mais importante do que o próprio ato de celebrar. Então é muito sério isso. E sendo algo que vira livro, ele fica também distanciado da experiência corporal, da experiência ritual, da experiência celebrativa, portanto. Então, o ofício passa a ser vivido aqui, ó, daqui para cima, gente, ó, daqui para cima. O nosso tato não entra, o nosso olfato não entra, a nossa audição não entra, a nossa, né? A gente lê o ofício. E isso é muito séria. Ela interfere no coração da experiência da oração da igreja. Porque, ao invés de celebrar, a gente vai ler. E aí eu escutei uma coisa muito interessante de um padre, se não me engano, de Santa Catarina. A gente estava em Roma e conversando sobre o ofício, ele me perguntando sobre a minha dissertação e tal. Ele falou assim comigo, olha, sabe qual que é a minha dificuldade maior? É que eu passo o dia inteiro lendo.
né? Ele também era estudante lá. Chega na hora do ofício, eu tenho que ler de novo. Isso para mim é muito cansativo. Tem que ler mais uma vez. Aí eu pensei comigo, olha, ele não celebra, né? Mas eu me reconheci nele. E talvez nós todos nos reconheçamos nessa situação, de ter transformado as nossas orações em leitura, né? Numa experiência que parte do manual, né? E não do corpo. Então, o que a igreja nos dá com a Sacrosanto Contílio, para mim o maior ganho é esse, é de devolver ao ofício o seu aspecto celebrativo, devolver ao ofício, então, essa experiência da celebração, essa experiência do ser corpo. Né? E se vocês forem pensar um pouquinho a partir do axioma lex orandi, lex credendi, né, que eu falei inicialmente para vocês, talvez aí a gente entenda por que o mais fundamental, que é a oração, vivenciado de maneira tão individual e contida e fechada em torno de um livro, acabou moldando a igreja que a gente tem hoje. Né? Porque isso nos estrutura. Então, o que foi sendo estruturado na igreja hoje? Uma espiritualidade, um jeito de ser cristão muito individualista, muito fechado em si mesmo, muito pouco atento às relações, ao corpo, ao outro, né? Uma experiência religiosa, né? Entre aspas, cristã. Estou colocando entre aspas aqui porque a gente hoje vive uma espiritualidade ou uma piedade que tem muito pouco a ver com o outro. Porque para ter a ver com o outro tem que passar pela relação. Para ter que passar pela relação tem que passar pelo corpo. Para passar pelo corpo tem que mexer com os meus sentidos. Mas aquilo que é fundamental estava sendo trabalhado só aqui, ó, dentro desse espaço, cérebro e olho. Então, o nosso jeito de rezar produziu um tipo de cristão, né? Fechado em si mesmo, porque lendo, né? E não permitiu que a gente, então, se relacionasse a partir do rito, a partir da oração, a partir da celebração. Né? Às vezes nem com Deus. Às vezes nem com Deus. Me perdoem aqui se eu estou sendo muito ousado em fazer tal afirmação. Com licença. Haja vista agora esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Né? O que está acontecendo agora com a gente? O que está acontecendo agora com a gente é que nós estamos vivendo um confinamento necessário, muito importante. Tá? Por favor, fique em casa. A segunda onda está aí. Não estou dizendo o contrário. Tá? Se cuidem e cuidem dos outros ao cuidar de vocês. Mas a gente está, de novo, particularizando a oração, né? Com as lives, com as transmissões. Né? Virou um novo modo de particularizar isso. Né? De renunciar ao corpo. Agora, de novo, a gente fica aqui. Ó. É tudo live, é tudo transmissão, é tudo, né? A gente esquece que a gente tem dentro de casa uma família, que a gente pode celebrar com ela. A gente esquece que a gente carrega esse fundamento da oração essencial, que todo mundo tem, pode fazer. A gente fica preso na telinha o dia todo, como se essa fosse a tábua de salvação da gente. E não é. A igreja doméstica, ela está aí. Né? Então é muito interessante a gente pensar nessas coisas. Né? Então, a liturgia, vocês estão vendo como ela mexe com o ser igreja. Né? Vamos lá. Beleza. Quando a igreja, então, começa o trabalho da reforma litúrgica depois do Concílio Vaticano II, através daquelas várias equipes que são constituídas para reformar toda a liturgia, o trabalho é um trabalho exaustivo que mexe com muita gente muito competente, por sinal.
Não foi uma reforma mal feita. Nós não podemos deixar isso ser dito dessa maneira assim. Uma reforma muito bem feita. Teve problemas? Tem problemas? Tem. Né? Mas foi uma reforma muito bem feita. E essa reforma do breviário, né, o desafio foi transformar isso em celebração. Mas é claro que a gente tinha que passar pelo livro. A gente passa pelo livro, não tem jeito. Mas de tal maneira que o livro nos impulsione para o celebrar. Então, a igreja reformou o breviário, né, e chamou agora o breviário de Liturgia das Horas, em 4 volumes. Né? Eu não trouxe para vocês verem, mas eu acho que todos conhecem os 4 volumes da liturgia. Ah, trouxe. Eu tenho 2 volumes aqui, tem mais 2. Esse aqui já está até sem o dorso dele, tadinho, todo judiado. E esse aqui está mais conservadinho, tá bom? São 4 desses aqui. Tá? O da Quaresma o da Quaresma é um grossão assim, ainda tem um terceiro ainda, o do Advento que não está aqui, Advento Natal. Não ficou pronto. Tá? Seriam 5 livros. O 5º livro não foi feito, que é o livro das orações sálmicas. Está lá no forno, lá no Vaticano. Não sei nem se vai ser feito. Mas, enfim, são 5 livros. Só que a reforma do breviário, ela guardou aquela preocupação inicial com aquele grupo de dentro do povo de Deus. Que grupo é? Os clérigos. Então, essa reforma aqui foi feita pensando nessa parcela do povo de Deus que são os padres. Não é que o leigo não possa rezar isso aqui. Pode. Não está proibido. Mas foi feito para os clérigos. Né? A linguagem, a estrutura, né? A densidade, né? O tamanho, tudo isso leva a gente a perceber que isso aqui foi feito, então, para uma parcela do povo de Deus. Os clérigos e os religiosos e religiosas. Né? Não mais que isso. Então, a grande parcela do povo de Deus ficou, vou colocar entre aspas, excluída, né, do acesso à liturgia das horas. E o problema não foi só esse. O problema é que, em relação à liturgia das horas, mas também a toda a liturgia, é que, embora a gente tenha reformado os ritos, a mentalidade ainda continua a mesma. A mesma de antes do concílio. Então, nós temos ainda muita gente que continua lendo o breviário. Nós que somos padres sabemos que no seminário as nossas orações da manhã e da tarde eram leituras conjuntas do breviário, não eram celebrações. E ainda acontece muito frequentemente. Né? Então, os meninos saem do seminário com raiva da liturgia das horas. Eu encontro muitos colegas padres que falam, não quero saber disso nunca mais na minha vida. E são eles que têm que promover a reforma da liturgia na igreja, né, gente? Olha só. Por quê? Porque não celebrou lá dentro. Porque talvez viveu a mesma coisa que aquele padre, colega meu lá de Roma, estava me dizendo. Eu estudo o dia inteiro, leio o dia inteiro, chego na hora da oração, eu vou ter que ler de novo. Talvez por isso. Não celebrou. Não viveu a partir do corpo. Né? Então, a gente criou um problema aqui. O problema continuou. O que o concílio nos propôs de transformar o livro em celebração ainda não aconteceu, nós estamos em processo. Mas no Brasil, graças a Deus, a gente abriu um caminho novo. E o caminho novo chama-se Ofício Divino das Comunidades. E aí eu vou pedir para colocar aí o segundo slide. Aí a Liturgia das Horas, são os 4 livros, e o Ofício Divino das Comunidades começa com esse padrezinho aí que vocês de Recife devem conhecer bem. Padre Geraldo Leite Bastos. Padre Geraldo Leite, ele viveu em Recife,
vocês que são daí me corrijam se eu estiver errado, numa paróquia Mostardinha, é isso? Nessa paróquia de Mostardinha, ele reunia... Ele, morava, quer dizer, quando ele morreu, ele estava em Ponte dos Carvalhos, na região de Cabo, de Santo Agostinho. Ok. Mas ele ficou em 2 ou 3 paróquias da região de Cabo. E aí ele reunia o povo para celebrar, bem de madrugada, para cantar os salmos. E quando a gente começou a pensar no Brasil em fazer um ofício que fosse voltado para aquela grande parcela do povo de Deus, né, que são os leigos e leigas, ele então emitiu essa opinião aí. Tenho medo de que a gente elabore um ofício muito esquematizado, uma simplificação apenas da liturgia das horas. Mas a estrutura do ofício não é para formalizar. O segredo da oração não é empanturrar de ideias ou cantoria uma em cima da outra. O ofício é um momento gratuito em que a gente se coloca diante de Deus simplesmente porque Ele é bom. Olha que bacana. Então, o padre Geraldo Leite começou essa experiência aí, né, em Recife, e, paralelo ao trabalho dele aí, menos documentado, parece também que no Maranhão, o padre Josi Rodrigues começou uma experiência lá no Maranhão, mas é menos documentado e menos conhecido. Tá? Eu tive acesso a pouca coisa aí do padre Josi, a não ser das composições aí de versões de salmos que ele também fez. Então, essas duas experiências são embrionárias para a gente começar o que a gente chama de ofício divino das comunidades no Brasil. E isso nasce de dentro da CNBB. Tem um documento que diz que a Comissão de Liturgia quer organizar dentro da CNBB um ofício que seja voltado, então, para o povo. Está documentado. E esse grupo de trabalho começa a trabalhar, então, em torno dessa experiência, digamos, original aí do padre Geraldo Leite, né? Colocando essa experiência em diálogo com a piedade popular, com a religiosidade do povo, etc., mas inserindo todo o tesouro da nossa fé aí na oração, que é a oração da igreja. E aí a gente começa a fazer o chamado ofício divino das comunidades, que no longo processo está aí caminhando e devolvendo ao povo a experiência da oração. Então, próximo slide, por favor. Então, começou com o padre Geraldo e o padre Josi compondo salmos para o povo cantar, não tinha livro, eles cantavam de cor, tá? Isso é muito interessante, né? Depois, isso começou a ser reunido nesse livrinho aí que chama Cantar a Deus em Terra Estranha, e tinha as fitas, cassete, que acompanhavam isso. Em seguida, foi produzido o livrinho Verdinho, esse primeiro livrinho aí que está aí, Ofício Divino das Comunidades, pela Edições Paulinas, quando a Edições Paulinas existia, agora a Editora Paulinas. E esse livrinho, ele teve mais de uma dezena de edições. Ele produziu muitas edições, esse livrinho. E aí, depois que ele virou esse marronzinho aí, que é o Ofício Divino das Comunidades, que está mais perto da gente, né? E, por fim, agora nós temos essa última versão, mais atualizada, em que foram incluídos aí outras versões de salmos, responsos, cânticos, hinos. Então, é uma experiência que está crescendo. Mas eu fiquei com medo de mostrar o livro para vocês, porque o ofício não é livro. O ofício divino das comunidades é celebração. E aí eu quero o próximo slide. E aí vocês estão vendo um grupo de mulheres aí dançando uma ciranda. Eu não sei se eles estão celebrando o ofício, mas a cena me remeteu ao ofício, porque no ofício também a gente de vez em quando cirandeia, cantando o cântico evangélico de Zacarias ou outros cânticos, como o de Simeão. Porque o ofício, diferentemente da liturgia das horas, ele primou pelo dado celebrativo.
E o dado celebrativo para nós é muito importante, porque ele ajuda a gente a se conectar memorialmente, aqui eu estou usando um termo da teologia, um termo técnico, com o evento da morte e da ressurreição do Senhor. Então, não são as ideias que nos transportam para o evento da Páscoa de Jesus, mas são os ritos, os sinais, o corpo, o cantar, né, o ouvir, o dançar, o proclamar, né, o fazer silêncio, tudo isso é que nos conduz à oração. É tudo isso que se transforma para nós em oração. E nessa experiência, a gente então vai se estruturando internamente, né? Porque o Salmo faz isso com a gente. E eu acho que é isso que significa santificar a gente, né? Santificar o tempo e santificar a vida humana. Porque o ofício vai nos estruturando por dentro. Ao ponto de, quando a gente reza sem o livro na mão, sem o ofício e sem a comunidade, o que vem no coração de quem tem costume de rezar o ofício? As palavras do Salmo, de tanto rezar. Isso vai virando uma estrutura dentro da gente. Né? Igual Jesus, na hora da cruz, ele solta diante de Deus lá, meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque ele rezou muito o Salmo 22. Então, na hora da dor, do sofrimento, a única coisa que ele consegue balbuciar na dor e no sofrimento e na entrega dele são as palavras de um salmo, porque ele estava estruturado por dentro com essa oração. E o que o ofício vai fazer com a gente quando a gente celebra? Ele vai nos estruturar e assim nos santificar pela própria palavra de Deus que a gente recebe. Né? E aí, vale muito para nós a palavrinha de São Bento. São Bento, que é fundador aí dos beneditinos, né, que dizia sobre o ofício uma coisa muito importante, que importa muito para a teologia litúrgica sacramental. Né? Ele dizia assim, que a mente concorde com a voz. Essa frase, para mim, é genial. Genial. Porque ele diz como é que funciona para nós a espiritualidade litúrgica. Que a mente concorde com a voz pode nos levar a pensar que primeiro a gente pensa, né? Depois a gente... Né? Não. Que a mente concorde com a voz significa primeiro alguém canta o salmo, depois eu escuto o salmo. Esse salmo vai para o coração, aí o verbo concordar, tá? Cordes, em latim, é coração. O verbo concordar tem essa raiz aí do coração. E depois vai para a mente. A gente então raciocinar. Então, o caminho de São Bento, que é o caminho da liturgia, que é o caminho do ofício, que é o caminho da oração, é esse. A gente, então, celebra primeiro, depois que a gente celebra, a gente traz para o coração e adere aí a esse sentir de Jesus que está na oração, porque a liturgia traz para nós o ethos de Jesus, numa outra ocasião a gente pode falar disso, né? O Papa Francisco fala disso, que a liturgia ela traz o ethos, a ética de Jesus, então a gente assume no coração a ética de Jesus, e depois a gente pensa, raciocina, depois a gente elabora, a gente faz teologia a partir disso. E assim a gente se santifica, e assim a gente muda, e assim a oração se torna norma da nossa fé, norma da nossa vida. Então, minha gente, como fazer? Começando a rezar o ofício. Ou melhor, começando a celebrar o ofício. Ajuntem-se em grupos de mais de 3 pessoas aí. Não precisa ser multidão, não. O ofício não é coisa para multidão, não. Grupinhos pequenos que vão fazer uma experiência pequenas do ofício e que vão descobrir uma fonte borbulhante de água limpa da nossa fé para irrigar a nossa vida, para a gente seguir a Jesus Cristo e para a gente santificar a nossa história e a nossa caminhada. Tá bom? Falei demais, desculpa, fico por aqui. Agora dou espaço para vocês falarem também, perguntarem, se eu souber responder. Tá bom? Obrigado.
Uau, muito obrigada, Padre Danilo. Foi, de fato, uma riqueza. Muitos comentários no chat falando da clareza de suas palavras, né, e da forma que o Senhor nos coloca, né, que essa questão da oração da igreja, a oração do ofício divino, muitas novidades, né. Eu confesso que já estou há quase 20 anos nas Irmãs Pias Discípulas, rezando o ofício todos os dias, né? E muitas coisas, algumas coisas que o senhor nos colocou, assim, para mim, vem como uma grande novidade, de fato, né? Essa novidade do espírito. E olha que morando boa parte desse tempo junto com a irmã Penha, né? Mas a gente celebra, né? A gente celebra e algumas coisas que nos ajudam a aprofundar essa celebração, a gente vai ouvindo nesses momentos, assim, de formação. Então, de fato, uma riqueza muito grande, né, que a gente vai escutando. Nós temos aqui até agora duas perguntas bem pertinentes, né, que eu coloco enquanto as pessoas vão colocando essas perguntas, as demais perguntas no chat. A primeira pergunta é do Giovanni. Ele diz assim: Padre, houve mudanças significativas em termos de estrutura da liturgia das horas antes e depois do Vaticano II? E aí ele diz, como, por exemplo, houve uma diminuição de horas, das horas a serem rezadas, né, antes e depois do Vaticano II? E depois o Cláudio, ele faz uma pergunta também muito pertinente, e ele diz assim, será que a falta de espiritualidade na celebração do ofício divino, e além da falta de esclarecimento, também deve-se à falta de um cultivo da interiorização da oração diária, da oração pessoal, né, enquanto celebração da vida? Né? Acho que ele quer dizer assim, o senhor falava muito dessa questão do ler, né, ler e celebrar, será que isso também não é falta de um cultivo pessoal, né, durante, não da nossa vida, da nossa forma de passar o dia, vamos dizer assim? Então, vamos à primeira questão, se houve uma mudança da estrutura da liturgia das horas do pré-concílio para o concílio. Então, uma das mudanças foi a supressão das horas chamadas matinas. Né? Essas horas não existem mais. Então, a gente tem atualmente o que a gente chama de ofício de leituras, o ofício, então, das laudes, o ofício, então, das 9 da manhã, que é chamado de terça, o ofício do meio-dia, que é chamado de sexta, o ofício, então, das 15 horas, que é chamado de nona, ou noa, o ofício das vésperas, da tarde, e o ofício das completas. São 7 orações. Tá? Então, a gente não faz mais as matinas. E a gente fazia, antes do Concílio Vaticano II, um percurso por todos os salmos em uma semana. Hoje, a gente leva um mês, isto é, 4 semanas, para percorrer todos os salmos da liturgia das horas. De forma, então, que a gente faz isso com mais... Tá, Márcio, por favor. A gente faz com mais calma e com mais profundidade, com mais tranquilidade, então, para vivenciar, então, a nossa experiência da oração da igreja. Né? É claro que outros elementos entram aí, por exemplo, o enriquecimento do lecionário da liturgia das horas, como o enriquecimento do lecionário em todas as outras celebrações da igreja. Então, é muito grande esse dado, né? Se antes a gente tinha um lecionário magrinho, muito desnutrido, hoje a gente tem um lecionário formidável dentro da nossa liturgia, contato com a palavra de Deus de uma maneira muito grande, muito bonita, né? E muito celebrativo também. Eu acho que isso é importante a gente veicular. Bom, a outra pergunta, ela fala um pouco da atitude espiritual, da nossa espiritualidade, etc. Eu acho que a gente não se educou para a liturgia das horas e para o ofício divino. Isso requer iniciação, requer educação para isso.
O ser humano é um ser que se educa, é um ser que se constrói, né? Ninguém vai aprender a fazer se não fizer, e se não fizer bem feito, sendo conduzido pelos outros, né? E bem conduzidos pelos outros. Então, a gente precisa se educar a isso e ajudar as nossas comunidades a se educar para isso. Uma das coisas mais sintomáticas para nós hoje, nas nossas liturgias de um modo geral, é o problema que a gente tem com o silêncio. A gente não tolera, a gente não aguenta o silêncio por muito tempo. E isso, para nós, é difícil, porque a gente vive num mundo muito barulhento, muito cheio de ruídos. A gente não se cala nem exteriormente, nem interiormente, né, diante de Deus, né? A gente não suporta, a gente tem que estar produzindo coisas. E o ofício nos educa para isso. Eu acho que é muito interessante pensar no ofício, porque o ofício, ele entra na ordem da gratuidade. Dom Jerônimo, que mora em Recife uma parte do ano, ele fala que o ofício é uma Eucaristia. E eu acho que a gente precisa redescobrir isso. E o ofício é uma experiência eucarística, mas nesse sentido da gratuidade. Depois vocês dêem uma olhada na revista de liturgia, nos arquivos da revista, vocês vão ver lá nas palavras do Padre Geraldo Leite exatamente a mesma ideia, a ideia da gratuidade, quer dizer, o ofício não é para a gente produzir coisas, não é para produzir ideias, não é para a gente, é simplesmente para a gente gozar, fruir, para a gente estar de boa diante de Deus. Gostar de celebrar para estar diante dele. Porque estar com ele faz bem. É gostoso ficar com o Senhor, como Maria lá aos pés dele, né? Então, o ofício nos coloca diante dessa atitude, né, de estar diante do Senhor. Nos deleitando com os salmos, com a melodia das músicas, né, das palavras, sacrificando a palavra para o outro, né? A ideia do sacrifício no ofício é uma coisa que precisa ser recuperada. O ofício é sacrifício de louvor, né? Eu sacrifico a palavra de Deus. É o próprio sacrifício do verbo de Deus, né, por nós, claro, em última análise, né? Mas quando eu canto, eu dou ao outro as primícias do meu cantar. Eu canto da melhor forma possível para que no ouvido do outro essas palavras, isso seja uma oferenda, né, para Deus, para o ouvido de Deus e para o ouvido do irmão que vai acolher essa palavra. Ele vai fazer o mesmo por mim, e assim a gente vai se santificando. É muito interessante. O ofício, assim como a leitura orante, ele nos educa para a oração, né? Oração da igreja. Desculpa que eu vou usar uma expressão, tá? Me perdoem, mas só para vocês entenderem a diferença. O ofício não é qualquer rezinha, não. O ofício é a oração de gente grande, de gente adulta na fé, ou de gente que quer amadurecer a sua fé. Muito bom. Você tocou em dois assuntos, Padre Danilo, que de fato tem sido muito recorrente nas formações, agora enquanto dava essa resposta, né? Que, de certa forma, tem sempre surgido nas entrelinhas das falas dos nossos assessores e que causa, de certo modo, uma reação nas pessoas que nos acompanham. Primeiro, a questão do silêncio. Né? E é interessante perceber como essa nova realidade que a gente está vivendo durante esse período de pandemia tem nos mostrado, assim, de fato, o quanto somos barulhentos. Né? E talvez um grande problema, quem nos viciou, talvez, a esse barulho, seja essa necessidade das transmissões, né? Parece que quem está em casa, escutando ou pelo rádio ou pelas redes sociais, parece que essas pessoas também não podem ter a experiência do silêncio, né?
Então, quando dentro da igreja se propõe um momento de silêncio, logo entra alguém com um instrumento e já começa a tocar, e já começa, né, a fazer algum tipo de som, de ruído, por causa disso. Então, nós estamos percebendo que nós somos pessoas que fazem, né, que nós produzimos muito barulho, né? E uma outra questão é esse da permanência. É um pouco fruto dessa inquietude ou dessa agitação que o tempo né, que o tempo nos coloca. E agora, quando fomos obrigados a parar e talvez a nos aquietarmos um pouco, a gente percebeu que a gente não consegue ficar por um tempo, né, diante de algo, diante de alguém, né, no caso, na oração, diante do próprio Senhor. Então, essa permanência silenciosa nos incomoda muito. Né, e isso eu vejo, e escutando muitas pessoas, eu percebo que isso, de fato, é algo que a gente está descobrindo, talvez, agora, né, nesse tempo, que a nossa agitação nos tirou dessa possibilidade. E eu penso que se nós pudermos ter algo de bom, não sei, dessa loucura que estamos vivendo durante essa pandemia, é de fato retornarmos a esse silêncio interior, de fato, que a oração da igreja nos proporciona também, que a liturgia nos pede, né? E que nós somos chamados a fazer durante essa permanência, esse momento de permanência com o Senhor, né? De podermos de fato estar com Ele, né? Algumas pessoas comentavam aqui durante a fala, né? Que o ofício divino nos permite isso, colocarmos na presença de Deus, né? Estarmos na presença de Deus, né? E fazermos essa experiência de escutar Deus com a oração né? Com a própria oração de Jesus, que Jesus também rezou. Então isso é muito interessante. E a partir disso, não sei, me vem um pouco a questão da rotina também, né? Você falava várias vezes que o ofício, nós temos que nos livrar da leitura, né? E afastar de nós essa leitura do ofício divino e celebrar o ofício. Talvez porque essa nossa agitação nos coloque nessa rotina, né? Nessa agitação que nos impede de fato de sentirmos o que celebramos, né? O que nós temos como rito que nos é oferecido pelo ofício divino. E assim a gente caminha assim para o final, né, desse nosso momento de encontro, e eu queria que você pudesse falar um pouco, até assim, nesse sentido mesmo, dessa necessidade de silenciarmos, né? Eu lembro que já teve algumas lives que o senhor falou alguma coisa desse cuidado nessas missas transmitidas, né, nos momentos de oração que são veiculados por vários meios de comunicação. Então, de fato, como a gente, né, se permitir, talvez seja essa a minha pergunta, como a gente se permitir silenciar, né, dentro dessa realidade que a gente vive, assim. Não sei se isso me explica. Eu acho que em relação às plataformas, aos meios de comunicação e aos aplicativos, nós temos um problema sério com o silêncio, porque essa técnica, ela não entende o silêncio. Ela não tem espaço para o silêncio. Então, eu me lembro que quando a gente fazia algumas transmissões de alguma coisa, o pessoal da área de comunicação falava assim com a gente, enquanto vai fazer o silêncio, nós vamos ter que falar alguma coisa. Enquanto vai fazer o silêncio, nós vamos ter que colocar uma música de fundo, porque não pode ficar o silêncio. Só que na liturgia da igreja nós não temos esse problema. Silêncio é silêncio, é calar a boca todo mundo, né? E aí muitos ministros da igreja não entendem, querem motivar o silêncio. Agora nós vamos fazer o silêncio, que o silêncio nos conduz a Deus, que o silêncio é o sopro do Espírito em nós, que o silêncio de Maria, que o silêncio de não sei das quantas, e fica falando enquanto a gente está afim de fazer silêncio. Por favor, cala a boca que eu quero fazer silêncio. Silêncio, é calar a boca todo mundo. Não tem outra maneira, tá?
E aí o ofício divino das comunidades me ensinou que o silêncio não é só pausa entre as falas. O ofício divino das comunidades, na sua introdução, diz que o silêncio é uma atitude que perpassa as nossas ações rituais e o nosso modo, inclusive, de cantar. O silêncio, ele fecunda o nosso agir. Então, eu vou acender uma vela no ofício, eu faço esse acendimento da vela em profundo silêncio, não só no sentido de estar calado, mas de modo que o meu gesto seja fecundado por essa sutileza e delicadeza do silêncio. Eu vou cantar um salmo, eu vou silenciar em mim o desejo de ter a minha voz acima da dos outros. Meu desejo de ser protagonista, porque o protagonismo é de Cristo. Então eu vou calar em mim essa coisa de querer cantar mais bonito que todo mundo, deixar minha voz aparecer. No ofício não tem microfone. No ofício não tem microfone. Então o silêncio, ele vai fecundando uma atitude da gente. Vai fecundar a atitude do homiliasta, de quem estiver fazendo homilia. Ele não precisa falar tudo, nem falar demais. Precisa aprender a calar na hora que é. Nós estamos diante do mistério. Então, o silêncio é uma coisa maior do que fazer pausa. Segunda coisa que você falou, Paulo, é a questão da permanência. O ofício não é uma celebração imediatista. O ofício, ele demora em nós. E é um processo longo, né, que vai... Olha, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Tem um salmo de Davi, que eu nunca entendi por que a gente rezava esse salmo de Davi. Olha que eu já estou nessa história de ofício e de liturgia das horas há décadas. Mas eu não entendi esse salmo de Davi. Mas que salmo chato! Tem 2 semanas que eu entendi por que a gente reza esse salmo de Davi. Não vou contar para vocês, não. Não vou contar. Eu só vou contar para vocês que eu tive de permanecer aguentando aquele salmo anos a fio para entender por que ele está na liturgia. O ofício me educou. Né? Então, essa permanência, essa palavra que você falou aí para mim é muito importante. O discípulo, ele permanece com o Senhor. Ouvindo, uma hora chega a resposta, seja qual for. E a outra palavra é o roto. Daí vem a palavra rotina. O ofício não é roto, ele não está quebrado, ao contrário, ele nos tira das nossas fragmentações, ele reúne os nossos pedaços, mas ele repete. E é porque ele repete que ele é capaz de reunir os nossos pedaços. É porque ele repete, é por isso mesmo que ele, então, ajunta os nossos cacos. Isso não tem nada a ver com rotina. O repetir é diferente de ser roto, de ser fragmentado, de ser quebrado. O repetir dá unidade. O repetir nos dá, então, né, essa experiência de nos reconstituir, para a gente, então, viver a graça do mistério de Cristo em nós. Então, eu só queria comentar essa última fala sua. Eu acho que ela ajuda a gente a... Vocês viram que é mais do que os cachorros que faz o luto aqui, né? Mas, enfim, desculpa aí, gente. Muito obrigado, muito vocês, e foi um prazer partilhar com vocês aí. Tá? Nós que agradecemos muitíssimo, Padre Danilo, foi de fato uma noite enriquecedora, assim, a gente pode acompanhar pelos comentários no chat quanto as pessoas que participaram aproveitaram e beberam, né, dessa sabedoria. Quero enfatizar que além das pessoas aqui que compõem, dos
dos membros das equipes que compõem a Arquidiocese de Olinda e Recife. Nós temos pessoas aqui do estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Pará, do Ceará. Nós temos até uma pessoa do Canadá nos acompanhando nesta noite, né? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi, de fato, muito bom sentir a companhia de cada um e de cada uma entre nós. Nós também, em nome do Padre Moisés, expressamos a nossa gratidão ao Padre Danilo. E nós queremos fazer 2 convites, na verdade. O último encontro dessa nossa jornada de formação litúrgica, organizada pela Comissão de Liturgia da Arquidiocese, será na próxima quarta-feira, dia 25 de novembro. Quem vai nos assessorar é o Dom Jerônimo, já muito conhecido, né, de todos nós, inclusive foi citado aqui pelo Padre Danilo. E um tema também muito interessante, que vale muito a pena estarmos presentes e atentos: a memória dos santos na liturgia. É um tema provocante, assim, principalmente quando nós trazemos esse tema para as nossas festas de padroeiro, né, das nossas comunidades. Então, como celebrar a memória dos santos na liturgia? Então, na próxima quarta-feira, dia 25, a partir das 19h30, nós teremos o nosso último encontro acompanhados pelo Dom Jerônimo. E um segundo convite: hoje nós falamos de ofício divino, falamos da vigília. Então, a Comissão Vicarial para o Laicato, aqui de Olinda, está preparando uma vigília, né, a vigília da solenidade de Cristo Rei, no próximo sábado. Nós vamos ter que rezar um pouco antes do pôr do sol, né, às 17 horas, apesar de que aqui em Olinda já está escurecendo. Então, nós vamos rezar, essa oração da vigília será transmitida direto aqui da capela da nossa comunidade aqui de Olinda, da Casa das Irmãs Discípulas aqui de Olinda. Devido à pandemia, não vamos poder ter um grupo grande, mas toda a comissão vicarial estará presente aqui na nossa capela. E nós vamos transmitir, então, esse momento de vigília, né, para quem quiser acompanhar e celebrar conosco, pelo canal do YouTube aqui da nossa Comissão Arquidiocesana de Liturgia, este mesmo canal que vocês estão acompanhando a live de hoje. Então, quem desejar participar conosco e celebrar conosco a vigília da solenidade de Cristo Rei, né, sinta-se convidado para o próximo sábado, dia 22, é isso? Nós estaremos celebrando, dia 21, perdão, a partir das 17 horas, direto aqui da nossa capela, da comunidade das discípulas aqui de Olinda. Então, teremos a alegria da companhia de cada um e de cada um de vocês, certo? Então, esses são os avisos. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos e a todas, em especial ao Padre Danilo. Desejamos uma continuação de semana muito abençoada para todos. Pedimos ao Padre Danilo, então, que nos dê a bênção, né, de conclusão deste momento, e que, de fato, o Senhor esteja em nós, nos acompanhe e nos ajude a permanecer com Ele. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor nosso Deus, no final desta noite, quando somos cobertos pela escuridão, quando nos entregamos ao descanso, depois de um dia de trabalho, nós pedimos humildemente que a luz do Teu Filho Jesus Cristo, que venceu toda a escuridão, toda a treva, toda a maldade, todo o pecado, nos ajude a atravessar a noite da nossa existência e nos conduza para o amanhecer de um novo dia. Isso te pedimos, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo, santo é seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Durante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo, santo é seu nome. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo, santo é seu nome. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez